Meus irmãos e irmãs, mais uma vez, boa noite a todos que estão aí entrando, os que vão entrar no decorrer da palestra, da live. Eu agradeço aí demais a presença de todos vocês. Então, a partir de agora, vamos pedir a permissão à equipe espiritual responsável por esta tarefa, para que a gente possa dar por iniciada esta tarefa programada para hoje à noite. Mais uma live, mais um bate-papo. E o tema de hoje vai ser o Livro dos Espíritos, Jesus e a Codificação. Então nós estamos fazendo uma homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que ocorreu no dia 18 de abril de 1857, portanto, fez agora no último dia 18, 164 anos. E no Abril Espírito, nós já fizemos 2 lives e essa de hoje é a terceira. A primeira, dia 12/4, o Livro dos Espíritos e a Missão do Espiritismo. Dia 19/4, que foi segunda-feira passada, o Livro dos Espíritos, Luz do Conhecimento para a Humanidade. E hoje, 26/4, o Livro dos Espíritos, Jesus e a Codificação. Então, conforme observa Kardec, a moral proposta pelo Espiritismo é a mesma moral apresentada por Jesus. Assim, a doutrina espírita pode ser considerada uma doutrina cristã, com certeza, no sentido de que os princípios fundamentais do Espiritismo e as suas consequências morais expressam o pensamento de Jesus. Sendo o Espiritismo uma doutrina cristã, o Livro dos Espíritos, que inaugura a doutrina espírita, apresenta muitas relações com Jesus. Ao longo de suas páginas, Allan Kardec aborda pontos surpreendentes, alguns inéditos, sobre Jesus, graças às informações privilegiadas colhidas junto aos espíritos superiores, aos espíritos codificadores, que tinha Allan Kardec como seu representante encarnado. Por exemplo, vejamos este questionamento de Allan Kardec aos espíritos codificadores. Na questão 625, Kardec formula o seguinte questionamento aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta dos espíritos: Jesus. Simplesmente. Não precisa mais nada. Os espíritos codificadores, os espíritos superiores, aliás, eles têm essa característica: eles são extremamente objetivos, são sucintos, não tem esse negócio de fazer arrudeios e subterfúgios, como nós encarnados muitas vezes. Uma coisa assim delicada, uma notícia delicada, a gente faz assim um arrudeio danado e tal, e às vezes o interlocutor ou a interlocutora fica até impaciente, né? Porque já, às vezes já captou até a mensagem que a gente está querendo trazer, e a gente está fazendo aquele arrudeio sem necessidade. Mas os espíritos superiores, a gente olhando nas respostas, principalmente do Livro dos Espíritos, eles têm essa característica, são respostas bem sucintas, bem simples, com economia de palavras, mas que, apesar dessa economia de palavras, diz muito. É assim que eles deram essa resposta na questão 625. O nosso guia e modelo é Jesus. Aí, nas outras obras básicas, igualmente, Allan Kardec corrobora essas relações entre o Espiritismo e o pensamento cristão. Através da mensagem imorredora do Evangelho, é o que contém este texto de A Gênese, o último livro da codificação. Isso está no capítulo 1 de A Gênese, com o título Caráter da Revelação Espírita. Diz o seguinte, no item 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver, pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho,
ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldades, com o auxílio desta doutrina. Veem melhor, o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Conforme o final deste texto de A Gênese, Allan Kardec sugere que Jesus se relaciona de forma muito especial com o Espiritismo. Ressaltamos 2 pontos importantíssimos que representam Jesus para Kardec e para o Espiritismo. Primeiro ponto: Jesus é um espírito puro e perfeito. Como homem, tinha a organização de seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. É o que diz na Gênese, capítulo 15, os milagres do Evangelho, superioridade e natureza de Jesus. Vou até repetir esse pequeno trecho de A Gênese no capítulo 15, intitulado Os Milagres do Evangelho, superioridade e natureza de Jesus. Diz o seguinte, repetindo: como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Segundo ponto: Jesus é o mais perfeito modelo, conforme o registro já referido na questão 625, que a gente leu há pouco tempo, né? De O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sobre esta perfeição de Jesus, Kardec comenta o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. Então vamos fazer aqui uma observação. Quando esse comentário de Allan Kardec, a questão 625, que ele diz o Espírito Divino o animava. Jesus não está querendo, Kardec não está querendo dizer que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não. Tá certo? Que é um dogma católico que as igrejas reformadas admitiram, né, também. A gente vai fazer comentários mais na frente sobre essa questão, fazendo aqui um parênteses, essa questão do dogma da Santíssima Trindade. Logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, os espíritos codificadores, junto com Allan Kardec, dizem logo que a doutrina espírita não comunga, com todo respeito, ao dogma da Santíssima Trindade. Porque quando pergunta que é Deus, e os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, nesta resposta estão dizendo que o Espiritismo não comunga com o dogma da Santíssima Trindade. Porque quando diz que Deus é a inteligência suprema, está acima de tudo, não tem ninguém ao lado, nem acima. Então significa que Deus é único, Deus está só, Deus é único. Então o Kardec quis dizer, quando diz que o Espírito Divino o animava, Jesus no caso, Kardec está querendo dizer que é um espírito superior, como todos nós estamos na cadeia evolutiva, e um dia chegaremos a esse patamar evolutivo que Jesus chegou. Pode ser que demore, mas nós temos toda uma eternidade pela frente, nada de pressa, porque a natureza não dá saltos. E a sabedoria popular diz que o apressado come cru e quente, né? Nada de apressamentos. A gente vai seguindo a vida da melhor forma possível, mas
sem ser omisso naturalmente, sem sermos omissos naturalmente. Nada de pressas. É assim que a evolução se desenrola ao longo dos séculos e dos milênios. Então, para compreender os fundamentos das lições de Jesus em toda a sua profundidade, à luz do entendimento espírita, faz-se necessário conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, a fim de utilizá-los como chave interpretativa. Caso contrário, permaneceremos nas suposições dogmáticas e literais ou meramente opinativas. Os princípios básicos do Espiritismo, nomeados por Allan Kardec como os pontos mais importantes, estão indicados em O Livro dos Espíritos, logo na introdução, no item 6. São orientações que o espírita precisa conhecer de forma mais aprofundada e que se encontram citados não só na primeira obra da codificação, ora referida, mas explicadas nas demais obras da codificação, como o Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro da codificação, o Céu e o Inferno, e o quinto e último, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, os diversos programas de estudo básico da doutrina espírita, praticados nas casas espíritas em geral, analisam em detalhes esses pontos principais do Espiritismo, que, resumidamente, são os que seguem. Então, de forma resumida, os princípios básicos da doutrina espírita. Deus, Pai Criador. Jesus, guia e modelo da humanidade. Espírito ser imortal, outro princípio. Espírito, ser imortal, existente, pré-existente e sobrevivente à morte do corpo físico. Perispírito, outro princípio do Espiritismo. Perispírito, organização estrutural do ser humano e dos animais, dos seres vivos, é melhor assim, né? Incluindo os vegetais. Livre-arbítrio, outro princípio, e lei de causa e efeito, processos que governam a liberdade e consequências das escolhas humanas. Evolução, mecanismo divino que determina o progresso intelectual e moral do espírito. Encarnação e reencarnação, mecanismos reguladores da evolução do espírito. Então, qual é a diferença entre encarnação e reencarnação? Encarnação pressupõe que seja a primeira vez que o espírito está encarnando, vem à dimensão física. E reencarnação, esse prefixo ré quer dizer da ideia de ser novamente, de repetição, não é isso? Então a encarnação seria a primeira encarnação e a reencarnação seria da segunda em diante, tá certo? Mas quando a gente chama, às vezes na literatura, vem encarnação com sinônimo de reencarnação, então dá para a gente, no contexto, dá para a gente compreender que se trata de reencarnação. Outro princípio, pluralidade dos mundos habitados. Princípio doutrinário espírita que esclarece a respeito das categorias evolutivas dos mundos habitados no universo. Didaticamente, Kardec classificou esses mundos em primitivos, onde tem como função primordial receber os espíritos na sua primeira reencarnação. É uma das funções do planeta primitivo. Então, como não está dizendo, são bem primitivos mesmo. São os seres humanos são muito próximos dos símios, né? Porque estão nos primeiros passos do reino nominal. Em seguida, a segunda classe de planetas, primeiro primitivo, segundo de expiações e provas, ou de provas e expiação, que é o nosso, a Terra ainda. O terceiro de planetas de regeneração,
que estamos aí na transição, né? Essa transição talvez ainda demore um pouquinho, não é coisa tão rápida assim como se pensa, é um processo gradativo, é um processo. A natureza não dá saltos. Não existe esse negócio hoje, nós estamos no planeta de prova e expiação, e amanhã a gente amanhece no planeta de regeneração. Não é assim. Pode ser que ainda demore. O quarto seria os planetas felizes, e o quinto, os planetas divinos ou de espíritos puros, onde habitam os espíritos puros. São essas 5 classificações. O plano espiritual, outro princípio, que trata das condições da vida do espírito imortal na dimensão extrafísica da vida. Outro princípio, influência e comunicabilidade dos espíritos, revelam as ações dos espíritos sobre o plano físico e a mediunidade, faculdade de comunicabilidade da mente humana. Então, a mediunidade, ela se presta para a comunicabilidade de planos diferentes. Nós, do plano físico, nos comunicamos mediunicamente com os irmãos que já estão na dimensão extrafísica, no plano espiritual. Mas no plano espiritual, segundo relatos de obras de André Luiz, como Nosso Lar e muitos outros, a mediunidade se presta também para a comunicabilidade de espíritos que estão em planos diferentes. Um plano inferior para um plano superior, e vice-versa. Certo? Também se presta para isso. Em Nosso Lar relata que André Luiz, durante o sono, se comunica mediunicamente com sua mãe. O que é isso? A sua mãe estava num plano mais elevado que André Luiz, e houve a comunicação mediúnica entre os dois. Tá certo? Então, a mediunidade, ela não serve só para a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Serve também para a comunicação em planos de espíritos desencarnados que estão em planos diferentes. Como já referido, em O Livro dos Espíritos que Kardec mostra o quanto Jesus fundamenta a nova doutrina, a doutrina dos Espíritos. Para quem gosta de números, eu sou um deles, se bem que eu não sou tão assim, gosto de números, mas tudo para mim não se resume em números. Eu gosto de números, mas eu não sou obcecado por números, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que só acreditam, tipo Tomé, só acreditam você apresentando números, estatísticas. Então, para essas pessoas que dão muito valor a esses números, acham que números é tudo na vida, e só se convence com eles, seguem números das intervenções dos espíritos codificadores se referindo a Jesus, em O Livro dos Espíritos, não é isso? Então, nas perguntas que Allan Kardec fez sobre Jesus, no Livro dos Espíritos estão 22 vezes relacionadas. Ou seja, perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos sobre Jesus contam 22 questões. E os espíritos, em respostas, não só a essas 22 questões de Allan Kardec, mas em outras questões, eles se expressam 19 vezes utilizando o nome de Jesus. Certo? Então, 22, Kardec usou mais o nome de Jesus. 22 questões de Kardec falando de Jesus ou sobre Jesus, e os espíritos, em resposta dos espíritos, aparece 19 vezes. E isso incluindo prolegômenos, que é aquela introdução do Livro dos Espíritos, né? Ou seja, uma das introduções, que tem aquela introdução bem longa no Livro dos Espíritos, e depois uma mini introduçãozinha que chama de prolegômenos. E o item 9 da conclusão, que no item 9 da conclusão ele fala sobre Jesus. A primeira menção sobre Jesus no Livro dos Espíritos está em prolegômenos. Diz o seguinte: a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que
tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, essa citação sobre Jesus está em Prolegômenos. É a primeira menção do Livro dos Espíritos sobre Jesus, em Prolegômenos. Logo no comecinho, antes de começar o livro propriamente dito de Jesus, dos Espíritos. Aí segue o Livro dos Espíritos, na questão 627, né? Que nós vimos outra questão já que fala sobre Jesus também, que é a questão 625, que ele pergunta quem é o nosso guia dele, e os Espíritos respondem que é Jesus. Na questão seguinte, na questão 627, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os Espíritos respondem. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, agora, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Ou seja, os Espíritos fecham essa questão, a resposta dessa questão, dizendo isto. Estamos incumbidos de preparar o reino de Jesus anunciado. Pronto, uma resposta muito bem dada a esse questionamento de Allan Kardec. Se uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os Espíritos não disseram isso, que eles tinham vindo trazer mais novidades, mais ensinos, complementando o ensino de Jesus. Não. Diz que simplesmente estavam incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Então, boa noite aí. Graças a Deus o meu chat tinha desaparecido e está aparecendo agora. Estou vendo aí que a Dulce está dando boa noite, a Francis, Reginaldo, Salomé Viana. Boa noite, Salomé. Marcos Santos e Adilene. Boa noite aí a todos vocês, tá certo? Então, continuando, na questão 632, diz o seguinte, Kardec questiona: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na sua apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Os Espíritos respondem. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizesseis ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Isso é um trechozinho do Sermão da Montanha, né? A resposta ao Livro dos Espíritos, na questão 632, que Kardec pergunta se, como estamos sujeitos a erro, se nós não estamos a ponto de confundir o bem com o mal, exercer o mal pensando que está exercendo o bem. Aí os Espíritos respondem. Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Aí no Sermão da Montanha, Jesus diz o seguinte: e como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vós também. Mais ou menos a mesma coisa que os Espíritos estão dizendo, né? A questão 764 ou 764, Kardec faz o seguinte questionamento: disse Jesus: quem matou com a espada pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a lei de Talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Resposta dos Espíritos: tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras,
como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que ele sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei o bem? Então, essa é a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Então, eu falei para trás que os espíritos tinham a característica de ser bem sucintos, mas quando há necessidade, eles se alongam um pouquinho mais, tá certo? De acordo com a necessidade. Mas quando não há necessidade, eles são realmente bem resumidas as suas respostas. A última menção de Jesus no Livro dos Espíritos está no item 9 da sua conclusão. Diz o seguinte: por bem longo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente, em nome de Deus, de paz e misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde está o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem a ele. Assinado Santo Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Interessante, fazendo aqui um parênteses, é que muitos desses pais da Igreja, grandes filósofos, grandes emissários de Jesus, assinam o Livro dos Espíritos. Na introdução tem vários espíritos, Sócrates é um deles, Santo Agostinho, eles assinam como se estivesse avalizando aquele conteúdo do Livro dos Espíritos. Então, continuando essa última menção de Jesus no item 9, da conclusão do Livro dos Espíritos, por bem largo tempo os homens se têm estraçalhado e anematizado. Isso aqui eu já li, tá certo? Vamos seguir em frente. Então, fica muito claro, segundo o Espiritismo, a importância de Jesus na vida de todos nós. Saibamos orar a Deus para agradecê-lo pela assistência permanente de Jesus para todo o nosso planeta Terra, que passa por momentos tão difíceis. E nós sabemos que Jesus é o nosso governador planetário. Um livro muito citado e muito estudado, que é A Caminho da Luz, do Emmanuel, que é um livro de 300 e poucas páginas, mas é um verdadeiro histórico de toda a história da civilização, inclusive da criação do nosso planeta.
ele começa relatando como se os antecedentes da criação do nosso planeta, e ele relata que Jesus foi nomeado por uma pleiade de espíritos superiores, se da estirpe de Jesus para cima, que Jesus seria o governador planetário da Terra, né? Então, sendo o governador planetário da Terra, ele se encarregou desde do início da formação do nosso planeta. Então, ele foi responsável, ainda é, por todos os destinos do nosso planeta. Está relatado no livro A Caminho da Luz. Então, Jesus relata, o livro A Caminho da Luz relata todo o histórico da criação, e inclusive diz que houve 2 reuniões dessa equipe de espíritos de alta envergadura, de ministros de Deus. Jesus fazia parte dessa equipe de ministros de Deus. Então, tem 2 decisões muito importantes a respeito de Jesus, relatado no livro A Caminho da Luz. Uma dessas decisões era que Jesus presidiria a formação do planeta Terra. E a segunda reunião que esses ministros de Deus se reuniram foi para decidir a vinda de Jesus ao planeta Terra. O próprio Jesus reencarnaria na Terra para trazer a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho representa a mensagem cósmica, vamos dizer assim, usar um termo bem na moda, né? A mensagem divina. É muito provável que essa mensagem do Evangelho esteja em todo o cosmos, em todos os universos, porque representa a verdade divina. Então, Jesus, como governador planetário, veio à Terra, reencarnou entre nós e trouxe essa mensagem. Era como se a humanidade tivesse prestes a começar, saindo da adolescência para entrar na fase adulta. Tem toda aquela história, que inclusive nesse livro A Caminho da Luz relata outro fato interessante, que é sobre os exilados de Capela. Aqueles irmãos que Capela era um planeta que estava passando uma fase parecida com o que a Terra está passando. Existia o bem, mas o mal ainda predominava. Espíritos que tiveram um desenvolvimento intelectual gigantesco, mas que o desenvolvimento moral e espiritual não acompanhou, e eles foram exilados, foram expulsos do paraíso. Essa é a alegoria de ter sido expulso do paraíso, que era Capela, e reencarnaram na Terra. Espíritos evoluídos intelectualmente, mas espiritualmente não eram ainda. Então, mesmo com o desenvolvimento intelectual, eles alavancaram o progresso do planeta Terra. E isso, com certeza, no livro A Caminho da Luz relata também que Jesus prometeu um mundo melhor para esses irmãos e irmãs. E toda a história registrou todo o desenvolvimento das grandes civilizações, que aliás esses exilados Capela deram origem às grandes civilizações. Aí vem muitos enviados do Cristo. Jesus, antes de Jesus, uns 1400 anos, veio Moisés, com a primeira revelação, que foi os 10 mandamentos, que é um resuminho das leis universais, das leis de Deus, os 10 mandamentos. Aí veio Jesus e o Espiritismo, em meados do século XIX, se propôs justamente a resgatar essa mensagem original de Jesus, através do seu Evangelho. Porque ao longo dos tempos, ela foi um tanto quanto deturpada. Muitas guerras se fez em nome de Deus. A mensagem de Jesus, ela foi desvirtuada. Tentaram manchá-la. Fizeram interpolações nos evangelhos. Mas Emmanuel, que é tido como um dos maiores estudiosos e intérpretes do Evangelho, afirmam
que mesmo todas essas interpolações, essas tentativas de adulteração da mensagem de Jesus, o principal ficou. É por isso que na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz na introdução que ele didaticamente mostra que o Evangelho se divide em algumas partes. Tem uma parte do Evangelho que retrata sobre a vida social de Jesus, a vida mundana de Jesus, a vida social. Outra parte trata sobre os milagres. E uma dessas partes trata sobre o aspecto moral da mensagem de Jesus. E o Espiritismo, ele se apega justamente a esse aspecto moral da mensagem de Jesus. Porque Allan Kardec afirma que esse aspecto moral do Evangelho de Jesus, ele é comum, tem pouquíssimas divergências a todas as religiões de natureza cristã. Então o Espiritismo vai explorar justamente essa parte moral do Evangelho de Jesus. E é retratado no terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, só eu falei na questão dos milagres, que são controversos, alguns, né? Na Gênese, tem um capítulo na último livro da obra básica, que Allan Kardec discorre sobre os milagres de Jesus na ótica espírita, dá uma espécie de interpretação aos milagres de Jesus sob a ótica espírita. Então, extremamente oportuno. Ele fez um fecho de ouro nas obras básicas, nesse quinto livro. Ele trata também outro capítulo na Gênese sobre a natureza de Jesus, já que existia uma polêmica na época, puxada pelos adeptos de Jean-Baptiste Rustin, que Jesus não teria um corpo físico, mas simplesmente um corpo fluídico. E ele trata num capítulo da Gênesis sobre essa natureza de Jesus. A natureza, ele mostra que Jesus foi um ser humano como qualquer um de nós que eu digo, em termos de ter um corpo físico, constituído pelos mesmos elementos que nós temos. Mas em termos de espírito, não se compara ainda. A propósito, tem eu acredito que é uma dessas questões que fala sobre Jesus, é tratado aquelas 22 questões do Livro dos Espíritos que fala sobre Jesus, que os Espíritos respondem a Kardec, mostrando o quanto Jesus é evoluído, e com certeza em mais de 2000 anos ele deve ter evoluído mais um pouquinho, ou muito, né? Isso aí é difícil a gente dizer, mas eles dizem o seguinte, muita gente não gosta dessa resposta que os Espíritos deram, que a distância que nos separa de Jesus, em termos evolutivos, é a mesma distância que separa o ser humano de um verme. Talvez seja muito forte, mas foi isso. Então quer dizer que olha, nós somos um habitante do planeta de provas e expiação. E Jesus está daquele quarto planeta para lá, para cima, tá certo? Ou no quarto ou no quinto. Então, usando a lógica, os Espíritos têm toda a razão. Então nós não estamos nem na metade do caminho ainda, em termos evolutivos. Essa é a grande verdade. Então, a doutrina espírita, ela se propõe a ser, com todas essas interpolações, todas essas tentativas de deturpação da mensagem de Jesus ao longo desses mais de 2000 anos, o Espiritismo, através dos Espíritos amigos, os Espíritos superiores, muitos deles ex-teólogos da Igreja Católica, ex-padres da Igreja Católica, como Santo Agostinho, que tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito citado, traz uma grande contribuição. É como se esses pais da Igreja pedissem desculpas à espiritualidade pelo que eles fizeram quando eram príncipes da Igreja, quando eram dirigentes superiores da Igreja, os equívocos que cometeram. E eles vieram fazer uma correção de rumo, contribuindo para a codificação espírita. E, em menor escala, muitos de nós também fomos sacerdotes católicos, talvez evangélicos,
protestantes, como se chamava antigamente. E estamos hoje, segundo relatos de muitos amigos espirituais, como sendo os trabalhadores da última hora. Então, era isso, meus irmãos e irmãs, a mensagem que eu queria trazer para todos vocês, essa singela homenagem ao Livro dos Espíritos, esse livro maravilhoso que dá por iniciado a codificação da doutrina espírita. E depois dele, que ele é lançado, vem a segunda edição, vem os outros livros da codificação básica, vem as outras obras, as centenas e centenas de obras auxiliares, que ainda hoje enriquece ainda mais a nossa literatura espírita. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos sempre estudar a doutrina espírita, aplicar no nosso dia a dia e com essas chaves, como Kardec gostava de dizer, essas chaves interpretativas que a doutrina espírita nos oferece, a gente possa ter uma melhor compreensão sobre a mensagem de Jesus registrada nos evangelhos, ou no evangelho cósmico, no evangelho de luz. Muita paz a todos, e eu fico agora mais alguns minutinhos com vocês para a gente ver aí os comentários de vocês, algum questionamento, alguma contribuição que vocês queiram fazer. Fiquem à vontade, eu vou ficar mais alguns minutinhos com vocês. A Dulce, já dei boa noite a Dulce, a Francis, Reginaldo, link divulgado, muito obrigado, Reginaldo. Salome Viana, muito obrigado aí pela sua presença. Marcos Santos, Marcos sempre prestigiando aí as nossas lives. Ele já confessou que é um liveiro de primeira linha, né? Ele criou esse ideologismo liveiro, que gosta de live, que aprecia as lives. Um novo fenômeno, né? Graças à pandemia. Edilene, boa noite. Eneide, Reginaldo, Alain. Em quais obras cita que Jesus é o governador de nosso planeta? Mais de uma. Reginaldo, no livro A Caminho da Luz, é o livro que primeiro cita que Jesus é o governador planetário, tá certo? A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Xavier, autor espiritual Emmanuel. E muitos outros livros citam que Jesus é o governador planetário, baseado nessa citação do livro A Caminho da Luz. Como essa questão dos exilados de Capela, o primeiro livro que tratou sobre os exilados de Capela foi o livro A Caminho da Luz. Aí depois tem um livro do Edgar Armon, que é lá de São Paulo, que o título é Os Exilados de Capela, mas baseado na citação do livro A Caminho da Luz. A Dulce está dizendo aqui que no livro Coração do Mundo, Padre do Evangelho, cita também isso. Mas eu acredito, Dulce, que no Coração do Mundo, Padre do Evangelho, que é do Humberto de Campos, né, o irmão X, também psicografia do Chico Xavier, é baseado no livro A Caminho da Luz. Então, essa citação no livro A Caminho da Luz, que é até umas 2 ou 3 páginas, que fala sobre Jesus como governador planetário, fez com que todas as outras obras citassem ele. Isso. São muitas obras que citam que Jesus é o governador planetário, baseado nessa citação do livro A Caminho da Luz. Todos eles baseados no livro A Caminho da Luz, sim. Todos eles. Porque foi o primeiro, que pelo menos que eu tenho notícia, né? O livro A Caminho da Luz, eu acho que é da começo dos anos 40. No começo dos anos 40. Então antes não tem, antes eu não conheço nenhum livro, nenhuma outra obra. O livro A Caminho da Luz deve ter sido aí um dos primeiros livros que o Chico psicografou. Alain, em alguma revista espírita, Kardec diz que o Espírito da Verdade seria Jesus? Bem, tem várias citações no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na revista espírita. Na revista espírita tem. Eu não posso dizer qual é o nome da revista espírita, mas tem várias citações. Tem uma citação que eu me lembro do Hahnemann, que é o fundador, o criador da homeopatia, que ele diz literalmente que o Espírito de Verdade é Jesus. Tem muitas citações na revista espírita, talvez até mais do que
na obra básica. É controverso. Tem polêmica dentro do movimento espírita a respeito os defensores. Eu até participei uma vez de um debate numa outra casa espírita, e o tema que deram foi justamente esse: Jesus, o Espírito, é o Espírito de verdade. Então, é dividido. Então, o que acontece? Se você fizer uma pesquisa na internet, as pessoas que são favoráveis que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, têm argumentos bem fortes. E outros que são contra essa ideia, que o Espírito de verdade é Jesus, também tem argumentos bem fortes. Bem, eu não sei até que ponto que é importante você ter certeza que o Espírito de verdade é Jesus. O fato é que Jesus, com certeza, sendo o governador planetário, todos os acontecimentos importantes do planeta Terra passam sob o crivo de Jesus. Isso é natural. Todos os acontecimentos importantes. E a doutrina espírita foi um acontecimento importante para o planeta Terra. Com certeza estava sobre a coordenação central de Jesus. Tem um argumento que já disseram, que esse Espírito de verdade seria a equipe espiritual que assessorou Kardec, denominaram a verdade. Aliás, pode ser até problema de tradução, porque tem algumas traduções que na obras póstumas, o Espírito assina como a verdade das primeiras comunicações de Allan Kardec. Diz que ia se comunicar sempre com Allan Kardec, tirar as suas dúvidas, tudo, e ele assina no final como a verdade. A verdade. Então, a verdade seria o nome dessa equipe. Aí depois, a verdade, depois veio o Espírito de verdade, né? Porque também no Evangelho, que quando ele cita que vai mandar um Consolador prometido, que aí cita o Espírito da verdade, ou o Espírito da verdade, uma coisa assim. Então pode ser também problema de tradução. E aqueles que queriam que o Espírito de verdade fosse o próprio Jesus, aí mantiveram isso aí, tá certo? Tem algumas traduções que não são muito boas, não. Eu considero a melhor tradução a do J. Herculano Pires, é a melhor tradução. E ultimamente essa tradução do Evandro Noleto Bezerra, da FEB, está até boazinha, mas tem umas que são bem sofridas. Então, eu pessoalmente não dou tanta importância a essa discussão se o Espírito de verdade é Jesus ou não é. O importante é o conteúdo da mensagem que o Espírito da verdade, ou a verdade, passou para todos nós. Mas realmente tem algumas citações que dá a entender que é o próprio Jesus. Tem muitas. Uma contribuição maravilhosa para todos nós espíritos. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a sua presença. Lyndon Johnson. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado. E vocês notaram que a live hoje foi mais curta um pouquinho, 40 e poucos minutos. Eu vou ver se consigo. As minhas lives estavam um pouco longas, chegou no início mais de 1 hora. E eu vou ver se a gente consegue ir fazendo essas lives na faixa de 40 minutos, que está de bom também, para não cansar muito vocês. E eu já até conversei com o Reginaldo, outros formatos, tudo, para ver se enriquece mais o debate, temas que não foram ainda abordados. Por exemplo, eu estou sentindo falta de mais temas sobre a pandemia que nós estamos vivendo, a pandemia e o espiritismo, questão dos desencarnes coletivos, que falam muito, associam a pandemia a desencarnes coletivos, e a pandemia não significa que é só desencarne coletivo. Então isso merece uma live, tratar sobre esse assunto. A questão dos desequilíbrios ecológicos, do meio ambiente, vocês sabiam que pode causar epidemias e pandemias, essas agressões ao meio ambiente? Eu acho que é motivo também de uma live. Eu já tratei uns 2 temas sobre o meio ambiente nas nossas lives, mas eu gostaria de tratar uma live sobre essa questão da pandemia como causa
aliás, pandemia e epidemias, tendo como causa as agressões ao meio ambiente, certo? Eu vou estudar melhor e a gente depois passa, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, Speed Lavite, exatamente, Speed em francês, Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês, uma boa noite, que Jesus, amado, nosso guia modelo, nos abençoe. Então vamos seguir o que está sendo recomendado pela ciência, divulgado maciçamente na mídia, o uso de máscara, manter o distanciamento social, se cuidar. Vamos aplicar os nossos preceitos cristãos, os nossos preceitos espíritas. Não vamos querer aos outros o que a gente quer para si. Então, se a gente não quer ser contaminado, não vamos contaminar os outros, porque às vezes a gente está com o vírus e não sabe, e a gente não pode sair facilitando, sem usar máscara, sem manter distanciamento social. E o Espiritismo, se a ciência está recomendando, vamos lembrar que o Espiritismo também é ciência. O Espiritismo está junto com a ciência. Nada de negar o que a ciência recomenda. Espírita que nega o que a ciência recomenda, ele tem que fazer uma correção de rumo, porque o Espiritismo também é ciência. Que Deus nos abençoe a todos e até a próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos. E muito obrigado aí pela atenção de todos vocês.